Amém? Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 7. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Amém? A minha Bíblia na linguagem de hoje, viu, irmãos? Talvez esteja diferente. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico por amor a vocês. Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles estiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Amém? A igreja pode se assentar no nome de Jesus? Irmãos, eu estava orando essa semana e eu tenho uma folha que foi dada, eu acho que no ano passado, que é para ler a Bíblia durante o ano todo. Aí eu li essa palavra e eu vou estar falando com os irmãos sobre 3 tipos de oferta. Porque se os irmãos conseguiram pegar, o sumo desse texto é de ofertas. De ofertar aquilo que nós temos. A primeira oferta que eu vou falar é a oferta em dinheiro, que nós acabamos de fazer aqui, que é o dízimo. O dízimo, irmãos, foi deixado como uma lei de Deus para nós. Nós temos que dar o dízimo, 10% daquilo que nós temos. Isso foi deixado lá no Antigo Testamento. Lá em Malaquias 3:10, todas as vezes que é feito o ofertório, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei, irmãos. Trazei está no imperativo. É como tragam. Que eu traga, que tu tragas, que ele traga. Não é do verbo tragar não, tá, irmãos? Infelizmente, na língua portuguesa, o verbo trazer e o verbo tragar tem a mesma conjugação no imperativo. Então, que eu traga o meu dízimo, que você traga o seu dízimo, que ele traga o seu dízimo. É um mandamento de Deus, traga. Para que você tem que trazer o dízimo? Para que haja o sustento da casa. Como que a igreja vai pagar o aluguel? Vai pagar a energia para a gente poder cantar, ter um ventilador, um ar-condicionado, se não tem o dízimo dos irmãos? O dízimo do irmão para sustentar um missionário que está lá fora, para uma viagem como vai ser feita para Ecoporanga, que é uma cidade muito pobre, muito necessitada, as ofertas que vão ser levadas para lá, irmãos, Deus sabe da capacidade de cada um, do que cada um tem e pode ofertar. A palavra aqui foi muito clara quando Deus fala que não pede mais do que você tenha. Se você tem R$1 no bolso para dar, esse R$1 vai agradar muito mais o coração de Deus do que aquele que dá R$1.000 por obrigação. Não oferte a Deus por obrigação, irmãos. Não oferte por obrigação, oferte com o coração. Quem ainda não consegue ser dizimista na casa de Deus, eu vou dar uma dica.
Coloca o dízimo como uma despesa fixa da sua casa. Tem gente que é organizada, tem uma planilha das despesas. Eu tinha uma planilha dessa, eu colocava o meu dízimo como uma despesa, ou seja, eu não contava com aquele dinheiro. Então, todo mês, o meu dízimo já estava separado. Era a primeira coisa que ele saía da minha conta, era o meu dízimo. Então, a primeira coisa que você faz é separa seu dízimo. Não conte com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do Senhor. Você está devolvendo a bênção que Ele deu na sua vida. Malaquias 3,10. Trazei todos o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Não vai faltar no seu orçamento esse dinheiro, irmão. No nome de Jesus não vai faltar. Se Deus te deu, é porque Ele vai suprir as suas necessidades. Deuteronômio 14:22, só para testemunhar que no Antigo Testamento também fala de dízimos e de ofertas. Eu vou passar rápido sobre dízimos e ofertas, porque eu acho que a igreja, o Ministério Libertando Brasil, já ensina bastante sobre dízimos e ofertas. Eu acho que todos aqui têm consciência da importância do dízimo e da oferta. O dízimo e a oferta não é para o pastor, irmãos, é para a igreja. Se tem igreja aí fora que o pastor está fazendo mau uso do dízimo, da oferta dos irmãos, não é problema nosso, é problema dele com Deus. Quando Jesus voltar, ele vai se entender com Deus. Amém? A segunda oferta que eu quero falar é a oferta de amor. Oferta de amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse foi um dos ensinamentos mais bonitos que Jesus deixou na Bíblia. E na Bíblia fala, como que você pode amar a Deus a quem não vê e amar a seu irmão a quem vê? Amar, irmãos, é uma coisa muito difícil, envolve muitas coisas. Nós vivemos numa sociedade onde o amor, ele vai de uma coisa que não existe mais até uma coisa doentia. Ele tem dois extremos. Nós vivemos numa sociedade altamente individualista, egocêntrica, a sociedade do eu. Um dos maiores gigantes que foram falados na campanha do Wagner, lá na Ilha dos Aires, foi o gigante do eu. É o gigante que você precisa derrubar todos os dias, é o mais difícil. O eu. Eu quero, eu preciso, eu vou, eu faço, eu sou, eu tenho. Derruba esse gigante aí, irmão. O gigante do eu, da sociedade individualista. Eu tenho uma matéria nesse período de psicologia e que a professora tem mais falado é sobre isso, sobre esse individualismo da sociedade. Não existe mais diálogo. Como que vai haver amor entre as pessoas se as pessoas não conseguem conversar, irmãos? Como se eu tenho um problema com a irmã Rosa, eu não consigo chegar para ela e falar, ô irmã, olha só, tem esse problema. É difícil, é a coisa mais difícil que tem, irmãos, passar por cima do nosso ego e pedir perdão e falar com alguém. Só que essa falta de diálogo entre todas as pessoas na sociedade, o individualismo, tem levado com que as pessoas não consigam mais resolver os seus conflitos e vão recorrer à justiça. As pessoas não conversam mais, elas resolvem na justiça, elas vão para o juiz. Isso vem inchando o judiciário de uma forma que o judiciário tem que resolver briga de vizinhos. Os irmãos que assistem jornal viram um tempo atrás, o pai chegava no final do dia e ia jogar bola com o seu filho no pátio de casa. Que pai que tem tempo hoje em dia de jogar bola com o filho no final do dia? Eu achei aquilo maravilhoso, porque não tem mais. E o casal de idosos, vizinhos que moravam do lado, não queria que o pai jogasse bola com o filho porque a bola estava enchendo o saco deles. E aí? Eles foram recorrer aonde? No judiciário. Não teve diálogo, eles foram para o judiciário. E aí? E aí que o casal de idosos perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, teve que ficar quieto na deles. Se eles tivessem dialogado, resolvido, não era muito mais fácil? Mas não tem mais diálogo, irmãos. E aí todo mundo quer resolver conflito na justiça. Sendo que é muito mais oneroso, muito mais trabalhoso, enfim. É um exemplo. Irmãos, para você poder amar alguém, você tem que estar descoberto de si, coberto de Jesus, derrubar o seu eu e muitas vezes pedir perdão. E pedir perdão é muito difícil, mas é necessário para você voltar a ter os laços. Para que a nossa sociedade fosse uma sociedade melhor, deveria haver mais perdão, mais comunhão, mais amor entre as pessoas. Mas, infelizmente, o eu está falando mais alto.
E aí, quando não tem o amor, o eu fala mais alto, começam os conflitos, os problemas que nós temos, a violência, enfim, todo o horror que tem lá fora. Quando não tem amor, esse tipo de amor, tem o amor doentio. Ah, você não me ama mais, então você não vai ficar com mais ninguém. Aí vai lá, o namorado mata a namorada, essas coisas que a gente vê. O amor tem que ser medido, irmãos. O amor tem que ser o amor de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso, não se ufana. É esse o amor que nós temos que ter. Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Que prova maior de amor que existe no mundo? Você já ouviu falar de um amor maior do que esse? De alguém morrer por você? Você morreria por alguém? Aí Deus deu seu filho para morrer no nosso lugar. Irmãos, eu não consigo achar uma palavra no dicionário, na Bíblia, em qualquer lugar que possa descrever o amor de Deus por nós. Não existe um amor como esse. Um amor de um pai que deixa seu filho morrer na cruz para salvar nós. Nós que pecamos todo dia, que nos viramos as costas para Deus, que não vou na igreja porque ai, dói aqui, ai, dói ali, ai, porque eu não gosto daquela irmã, ai, porque o culto é chato. O culto não é para você. Se você sair daqui falando que o culto foi chato, você me perdoa, mas o culto não é para você. O culto está sendo feito para Deus. Você veio aqui cultuar o Senhor. Se você veio aqui para cultuar, receber culto, irmão, está no lugar errado. Você me perdoa, mas o culto aqui é para Deus. Nós devemos vir na casa do Senhor para agradecer, glorificar, engrandecer o nome dele. Porque todas as coisas são para ele, por ele, para ele. Nada para nós. Então, irmãos, o amor de Deus por nós é tão grande a ponto de ser tão misericordioso que nós não fomos consumidos ainda. É um amor que nos perdoa todos os dias pelos nossos erros, um amor que nos dá a segunda chance quando nós viramos as costas para Ele. Deus não se esquece de nós, não nos abandona quando nós precisamos, Ele está sempre disposto. Deus não, eu já falei isso aqui uma vez, Deus não atrasa, Ele chega na hora. Então espere com paciência. Amém? Nós temos diversas formas de amar alguém, irmão. Nós temos o amor de pai e filho, o amor de marido e mulher, né? O amor de Deus por nós. Muitas vezes nós temos como demonstrar o amor por alguém, por um irmão, ou por um parente, por um vizinho, e nós não fazemos. Nós temos, às vezes, a oportunidade de encontrar alguém na rua, ou de pegar o telefone e ligar para aquele irmão. Ô, irmão, você tá sumido, né? Você está precisando de alguma coisa, aí às vezes a pessoa está desanimada da vida, né? Está precisando de uma oração e você ligou na hora que ela precisava. Nós temos que aprender a demonstrar mais amor pelas pessoas, ser mais amorosos, mais bondosos, mais pacientes e parar de viver nesse mundo de ponta de faca, nesse mundo de individualismo, nesse mundo de que eu não gosto de você. O meu santo não bateu com o seu, está repreendido. Eu não tenho santo nenhum comigo. Eu tenho só Jesus Cristo. Se você não gosta da pessoa, se você tem algo contra ela, chega para ela e fala, irmãos. A coisa mais difícil que tem é isso. É você chegar e falar. E às vezes isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai virando uma bola de neve. Isso vai te consumindo, isso não agrada a Deus. Se você não consegue amar o irmão a quem você vê, você não é capaz de amar a Deus a quem não vê. Isso é bíblico, está na palavra. Não é a Anne que está falando, é Deus quem fala. Então a oferta de amor, nós temos que amar uns aos outros, amar a obra do Senhor. Amar estar na casa de Deus, não estar na casa de Deus por obrigação, porque domingo à noite tem culto, o pastor Gilmar vai me ligar porque eu não fui na igreja, não. Você tem que estar aqui para agradecer porque você está vivo. Quantas pessoas estão enfermas agora? O pastor está enfermo em casa. Eu tenho certeza que agora ele está lá, irmão, se coçando porque ele queria estar aqui. Quem conhece o pastor sabe que ele está lá agoniado de estar deitado em casa. Então, quantas pessoas que gostariam de estar aqui? Quantas pessoas estão no presídio tendo que ler a palavra de Deus, porque a única coisa que eles têm para ler na Bíblia, na prisão, às vezes é uma Bíblia.
e você tem a oportunidade de estar aqui. Nós temos a liberdade de cultuar a Deus, de estar na casa do Senhor, de estar num país livre, mas haverá momentos que nós não poderemos mais fazer isso, irmãos. Vai vir tempos mais difíceis e nós vamos ter que estar firmados na rocha que é Jesus, porque nós vamos ter que saber a Bíblia na boca, porque nós vamos ser proibidos de ler ela. Eu não estou profetizando nada disso, isso é bíblico. Vão vir tempos de perseguição. Os crentes, os filhos de Deus, os cristãos vão ser perseguidos. Então vamos aproveitar, amar essa palavra, amar ler todo dia a Bíblia, amar o irmão, amar a obra. Amém? A última e a terceira oferta que eu quero falar é a oferta mais importante, é a oferta de vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ali não foi só uma oferta de amor, mas foi literalmente uma oferta de vida, porque Ele perdeu a vida por nós. Ele ressuscitou, está no céu. Mas carnalmente Jesus morreu. Na cruz Ele morreu. Amém? Então há uma oferta de vida. Qual que é a oferta de vida que nós podemos dar hoje, irmãos? É as nossas vidas. Você está disposto? Você pode dar sua vida por Jesus? Tem muitos missionários, muitas pessoas que estão sendo perseguidas agora e morrendo em nome de Cristo. E aí, será que você morreria negando o nome de Jesus? Você negaria para não morrer? A oferta de vida que nós temos que dar, irmãos, é a vida pela obra, é o trabalho. A seara é grande, a palavra de Deus fala, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus chamou muitos para largarem tudo e seguir com Ele. E essas pessoas ofertaram as suas vidas ao discipulado de Cristo. Lá em Mateus 4,19, Jesus chamou 4 pescadores para que o seguissem. E eles foram. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Venha, Pedro, eu vou ensinar você a ser pescador de homens. Pedro deixou as suas redes, o seu barco e foi fazer o quê? Pescar humanos, né? Pescar vidas, ganhar almas para Cristo. Pedro ofertou a vida dele ao Senhor, deixou a sua família e foi buscar almas para Cristo. Mateus 28:19 e Marcos 16:15, Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. A oferta de vida, irmãos, é a oferta da pregação, de pregar o evangelho, de ganhar almas para Jesus. É uma oferta muito difícil, porque nós temos um grande problema de ter esse desprendimento, de dar esse primeiro passo, de você ser um missionário, de você levar o evangelho. Tem outras palavras, Mateus 11:28, Mateus 16:18, que diz, lá Pedro diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo foi edificada sobre vidas que quiseram o seguir, sobre vidas que se desprenderam para fazer o trabalho, para fazer a obra de Jesus. Sobre estas vidas foi edificada uma igreja, e graças a elas e o que elas foram passando ao longo dos séculos, que hoje nós temos a igreja, que nós temos uma palavra, uma Bíblia em português, porque tiveram pessoas que dedicaram as suas vidas para isso, para pregar a palavra, para interpretar as escrituras. Amém? Paulo, irmãos, Paulo é o maior exemplo de um perseguidor de cristãos e que se tornou um dos maiores pregadores da palavra. São essas pessoas que nós temos que buscar, irmãos, essas pessoas que estão aí fora, muitas vezes nos perseguindo, sendo nossos inimigos. Nós temos que trazê-las, nós temos que falar desse amor, dessa oferta de amor, do amor de Cristo, daquele que nos ama todos os dias, trazer essas pessoas para junto de nós, para agregar no trabalho. Quantas cadeiras estão aqui vazias, quantos obreiros nós temos na igreja para fazer a obra. Quando tem uma entrega de panfleto, quando tem um louvor, alguma coisa, uma campanha, nós temos que ir, irmãos, não porque nós temos obrigação, mas porque nós temos que ofertar as nossas vidas a Cristo todos os dias. Nós temos que agradecer pelo amor, pela misericórdia, pela saúde,
pelas bênçãos e não só pedir. Você não pode vir na igreja e só pedir, irmãos, você tem que agradecer. Porque o amor de Deus, como eu já disse aqui, não tem medida, não cabe. Numa folha de papel, numa lauda, eu acho que não daria para descrever o amor desse. Um Deus que nos ama tanto a ponto de dar o seu filho, um filho que é poderoso, majestoso, um filho que irá retornar para nos buscar, para nos levar com eles numa morada celeste onde não haverá nem mais choro, nem dor, nem pranto, apenas o louvor, a alegria de estar na morada celeste, na Nova Jerusalém, a cidade santa. Irmãos, eu queria deixar para vocês nessa noite essas 3 ofertas. O dízimo, lei de Deus, importantíssimo. O amor. Vamos amar mais, odiar menos, nos alfinetarmos menos, dialogarmos mais. Se o mundo está do jeito que está, é porque as pessoas não sabem mais conversar. O celular é uma coisa boa, o WhatsApp é uma coisa boa, mas às vezes é ruim. O meu marido fala isso comigo: Anny, não manda mensagem, não liga para a pessoa, porque às vezes uma mensagem pode ser interpretada de uma outra forma. A pessoa pode entender A e você falou Z. Não é à toa, irmãos, que as notas do Enem são tão ruins na redação, porque o brasileiro, o ser humano, tem uma dificuldade imensa de interpretação de texto. Então, às vezes, você manda uma mensagem para a pessoa querendo falar uma coisa, ela entende outra. Então, nós temos que ter também discernimento do espírito na hora de usar isso. Nós temos que ter sabedoria. Use, mas use com consciência, use com sabedoria. Vamos amar a nós mesmos, mas amar o outro como a nós mesmos. Se eu não quero que a irmã faça isso comigo, então por que eu farei com ela? Se você não gosta que falem de você, então não fale de ninguém. Se você não gosta que o irmão use determinada roupa, chega para ele e fala. Amém? Nós temos que nos amar mais. Eu fico imaginando Deus e Jesus lá no céu num diálogo, conversando, falando misericórdia. Eu criei esse povo com tanto amor. Você morreu naquela cruz por eles, para eles fazerem o que eles estão fazendo hoje. Porque não fala. Se você não fez o que a pessoa gostou, ela vai lá e simplesmente te mata. Ou ela te persegue. Irmãos, é o amor de Cristo. O amor de Jesus. Vamos nos amar mais uns aos outros. E a última oferta, a oferta de vida. A igreja precisa do trabalho de todos. A seara é grande. Jesus pediu que nós fizéssemos discípulos, que nós levássemos o evangelho, que nós ganhássemos alma. Então existe trabalho. Vamos trabalhar com amor na obra do Senhor. Se você ainda não sabe o que você pode fazer, se você não sabe qual o seu dom, vamos orar ao Senhor, Deus vai te mostrar. Ou se você sabe qual o seu dom e você não sabe usar, vamos orar a Deus para Ele ajudar você a usar. O irmão Carlinhos chegou para mim lá no centro e falou: eu tenho o dom da profecia, mas eu não sei usar. Deus já me mostrou qual é o meu dom, não sei usar. Então vamos orar para Deus. Você tem que começar a profetizar, irmão. No nome de Jesus. Tem que ser profeta de Deus. Você tem que ser boca de Deus aqui na terra. Então, se você ainda não sabe, vamos orar a Deus. Se você quer contribuir com a igreja, com alguma coisa, pergunte a pastora, o pastor, em que eu posso ajudar? Às vezes você pode dar uma oferta. Às vezes você pode fazer como a pastora Rosa, vai no hospital visitar enfermos, você vai contar história para criança, você vai subir no monte para orar, você vai no presídio falar de Deus, você vai falar com o seu vizinho, você vai mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp, Jesus te ama, convidando para vir para o culto. Enfim, fale do amor de Deus. Use a sua vida na obra a favor de Deus. Eu tenho certeza que se você se colocar diante do Senhor como uma oferta viva, Deus vai abrir as portas do céu, vai abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre você uma medida tão grande que você vai testemunhar aqui na frente
o que Deus fez na sua vida, irmãos. Mas se coloque diante do Senhor. Se você ainda não é convertido, se você ainda não tem uma igreja, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade nesta noite, nos próximos cultos, de chegar e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Tem um louvor que fala muito isso: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Um louvor lindo, maravilhoso da Aline Barros, que fala, né? Senhor, usa-me. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, usa-me conforme tu queres, não conforme eu quero. Sempre é o que Deus quer, irmãos, e nunca o que nós queremos. Porque às vezes nós queremos tanto uma coisa, mas Deus tem algo tremendo e melhor para nós. Só que nós não entendemos, nós não temos a paciência de esperar. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.